Diz assim a palavra de Deus: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus terros. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ainda em pé, vamos falar com o nosso Deus, pedir para que Ele nos ajude a entender esse texto. Pai, quão poderoso é o Senhor, quão cheio de glória é o Senhor, quão pecadores nós somos, Senhor, quão falhos nós somos, quão pequenos nós somos. Ainda que o Teu Espírito faça morada em nossas vidas, muitas vezes nós transgredimos a Tua palavra, nós o desobedecemos durante o nosso dia. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos nossos males. Perdoe nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa presunção, nossa autoconfiança. Perdoe-nos, Senhor, nossa incredulidade. A nossa única esperança é o Teu Filho Jesus, que morreu numa cruz para salvar pecadores como nós. Porque quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou enviando o Teu Filho para morrer em nosso lugar. O justo pelos injustos. Aquele que era rico se fez pobre para nos resgatar do nosso pecado.
Deus, que o teu amor nos constranja a te amar e a viver para o Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a entender tua palavra e me perdoe por não compartilhar tamanha glória que há nesse texto e sobre o Senhor com perfeição. Na verdade, nem mesmo os anjos conseguem demonstrar a perfeição do teu Evangelho. Que o Senhor, teu Espírito, possa fazer isso que nós não somos capazes. Isso que nós oramos, te pedimos, no nome do nosso Redentor. Amém. Se sentarmos. Nós estamos estudando há alguns meses o Evangelho de João. E semana passada a gente deu uma breve pausa no culto matutino, onde nós estudamos sobre a pluralidade dos presbíteros locais. E hoje, nesse domingo, nós vamos continuar com essa pausa para estudarmos sobre como evangelizar a família, como nós podemos alcançar as nossas famílias. Ontem, no CTL, nós estávamos estudando a matéria de evangelismo, foi a última matéria do ano, e o missionário Luiz compartilhou algo que eu acredito que todos nós passamos em alguma medida. Ele, falando sobre o compartilhamento do evangelho, ele disse que uma das coisas mais difíceis para ele, e olha que ele já é um missionário, alcança, fala para crianças, para adolescentes, para adulto, sobre o evangelho em lugares diferentes, em contextos diferentes e tudo. E ele disse que só existe um lugar, e só existe um tipo de pessoa que nós temos dificuldade de compartilhar o evangelho, e essa é a nossa família. Evangelizar nossas famílias é um grande desafio, não somente para você, é um desafio para todos nós, porque todos nós tememos anunciar o evangelho aos nossos familiares por vários motivos. Por medo de zombação, por medo de repressão, por nos acharmos inadequados, ou, numa palavra um pouco mais pesada, incompetentes. O ambiente mais desafiador que nós temos é a nossa família, porque eu acredito, devido à intimidade que nós temos com os nossos familiares, nós tememos de anunciar porque eles podem nos acusar de várias maneiras. São as pessoas que estão mais próximas, são as pessoas que mais nos veem, são as pessoas que olham para as nossas falhas, são as pessoas que nos veem nos piores momentos, dos piores momentos, são as pessoas que veem nós falhando como cristãos, são as pessoas que nos veem também fazendo boas coisas como cristãos, mas também são as pessoas que, quando vão nos criticar, esquecem-se de todos os bons momentos e só atacam os piores momentos da nossa vida. Anunciar o evangelho a familiares é um desafio para todos nós, e é doloroso também para todos nós, porque todos nós temos um familiar em algum grau, de alguma forma, que está perdido, que está perdida. E o nosso coração às vezes dói, e às vezes nós nos sentimos paralisados em anunciar o evangelho para aqueles a quem nós amamos. E evangelizar a família, irmãos, não é um papel do pastor. Evangelizar as nossas famílias não é o papel dos presbíteros locais. Evangelizar nossas famílias não é o papel dos diáconos, de evangelistas, de discipuladores. Evangelizar nossas famílias é um papel que Deus nos deu. Deus nos salvou
Deus morreu em nosso lugar e nos transformou para alcançar os nossos familiares. Nós somos os enviados de Deus para alcançar as pessoas que estão perdidas em nossos lares. Nós estamos em uma cultura de igrejas que delega muita responsabilidade aos pastores locais para alcançar os familiares. Porque muitas vezes, e é compreensível, os irmãos se sentem incapazes realmente. Poxa, eu não sei falar tão bonito quanto o pastor. Eu não tenho tanto conhecimento como os pastores. Eu não tenho tanta profundidade em alguns termos. Eu não sou um pregador ou uma pregadora. Eu não sou um missionário ou uma missionária. Então, normalmente, quando nós nos comparamos com essas pessoas, nós realmente nos sentimos inadequados. Mas a questão é, o papel ainda é nosso. A responsabilidade ainda foi dada a todos nós. Aqui nesse texto que nós lemos, nós encontramos este assunto em específico em destaque. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito, obviamente, por Marcos. Ele era próximo aos apóstolos, era próximo de Pedro. É tanto que nós que estamos mais por dentro da teologia, nós dizemos que esse não é o Evangelho necessariamente de Marcos, é o Evangelho de Pedro. Porque era um parente de Pedro, vivia com Pedro, na casa dos familiares de Pedro. Então, muito do que João Marcos está falando é muito do que ele ouviu de Pedro, mas também é muito do que ele ouviu de outros apóstolos, porque ele viveu muito com o apóstolo Paulo. Quando os irmãos leem Atos, vocês vão encontrar um ponto muito específico de Marcos. Marcos é levado com o apóstolo Paulo, mas nós não sabemos o motivo. Em um determinado momento, Paulo manda ele voltar. Dá uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. E então Paulo vai para um lugar e Barnabé vai para o outro para poder acompanhar João Marcos. Quando nós vamos ler as epístolas, as cartas do Novo Testamento, nós encontramos Paulo pedindo para que Marcos venha até ele, porque agora Marcos era útil. Então Marcos era muito acompanhado dos apóstolos e por causa disso ele tem toda a autoridade para nos ensinar sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como servo. É tanto que o texto central de Marcos é o texto que diz que Jesus é o servo de todos e que veio para servir aos demais e morrer por muitos. Ele é o servo sofredor aqui. Por isso que Jesus é retratado em Marcos, especificamente, fazendo muitas coisas. Vocês já perceberam? Se vocês lerem com calma o Evangelho de Marcos, Jesus está sempre fazendo alguma coisa. Jesus tem a vida mais corrida que a nossa. Se nós olharmos, nós vamos ficar sem ar. Porque ora o Senhor Jesus está curando, ora o Senhor Jesus está expulsando demônios, ora o Senhor Jesus está alimentando, ora o Senhor Jesus, por exemplo, no capítulo 1, está acordando de madrugada para orar e no meio da oração é interrompido para poder curar pessoas. Então é muito humano, é uma vida muito corrida. Então Marcos escreve para mostrar que Jesus é esse servo perfeito, que mesmo em uma vida corrida, ele amava as pessoas, servia as pessoas, estava próximo das pessoas, olhava para as pessoas e sabia equilibrar muito bem a vida com Deus, amando a Deus e amando ao próximo. O Evangelho de Marcos também foi escrito provavelmente como um documento de discipulado na igreja inicial. Se os irmãos prestarem atenção, é o menor dos evangelhos. Ele apenas tem 16 capítulos em comparação a Mateus, que tem 24, a Lucas, que tem 21 e também João, que tem 22. Nós encontramos em Marcos um Jesus exaltado. Se vocês prestarem também muita atenção, vocês vão encontrar uma pergunta repetida em Marcos, que eu gosto muito. Quem é este? Quem é este?
Então, por meio dessa pergunta, Marcos vai respondendo: quem é Jesus? E uma das formas dele responder quem é Jesus é quando nós encontramos nesse capítulo. Provavelmente, nós encontramos dentro desse capítulo algo muito peculiar, porque quando nós olhamos as curas, os sinais e os prodígios do Senhor Jesus, poucas pessoas são gratas a Ele. E aqui eu quero mostrar, por exemplo, numa ocasião que Jesus cura 10 leprosos. Dos 10, um volta para agradecer ao Senhor Jesus pelo que Ele fez. Destaco também o que nós já estudamos em João 5, naquele paralítico que sequer ouviu Jesus e denunciou Jesus. Aqui nós encontramos alguém mais do que grato, alguém disposto a dar a própria vida ao Senhor Jesus Cristo. Marcos quer nos mostrar especificamente nesse capítulo quem é Jesus. E ele nos mostra que Jesus é o Filho do Altíssimo por meio do exorcismo. Ninguém a não ser Deus tem a total submissão dos demônios. Se nós olharmos bem, quando os demônios avistam o Senhor Jesus, a primeira coisa que eles fazem, no versículo 6 diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Segunda coisa, ninguém a não ser Deus poderia dar as ordens para os demônios como Jesus dá, porque eles estão submissos às ordens de Jesus. O versículo 7 e 8 e 9 diz muito bem, porque Jesus pergunta o nome daquele demônio, daqueles, e ele diz: eu sou legião, porque nós somos muito. Em uma legião romana, tinha aproximadamente 3.000 pessoas. Então, quando ele responde, nós somos muitos, ele está dizendo, nós somos legião, ou seja, Jesus, nós somos em torno de 3.000, Jesus sabia disso. Mas mesmo aqueles 3.000 demônios estavam sujeitos a autoridade do nosso Senhor Jesus. Eles tremiam diante do Senhor Jesus. Eles acreditavam no Senhor Jesus. E eles obedeciam à sua voz. Eles pediram permissão. Olha, está vendo aqueles porcos? A gente pode ir para lá? Jesus disse, pode. Vão para os porcos. Quando nós vamos para o livro de Atos, Jesus dá essa autoridade aos apóstolos. Mas os apóstolos só expulsam demônios por causa de Jesus. Quem não tem a Jesus não consegue expulsar demônios com facilidade como os apóstolos ou os crentes podem. Vocês veem, por exemplo, os discípulos dos fariseus. Acho que é uma das situações mais engraçadas em Atos. Porque quando a gente vê eles tentando expulsar os demônios, o que acontece? Nós expulsamos vocês no nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olha, zomba e diz, eu não te conheço. Eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E qual foi o resultado daquele acontecimento? Literalmente, pau nos fariseus. Saíram machucados, com roupas rasgadas, no meio da rua, correndo de medo. Mas por que Paulo poderia e eles não? Por causa do nosso Senhor Jesus. Então Marcos está mostrando a autoridade de Jesus. Mas Jesus não está aqui por causa dos demônios. Jesus estava passando aqui por causa do endemoniado. Irmãos, Jesus é 100% intencional no que ele faz. Ele não estava ali passando simplesmente porque é o caminho dele. Jesus amou aquele endemoniado. Jesus viu as condições daquele endemoniado. Ele estava preso, ele estava sujo, ele estava só, ele estava abandonado. Ele estava em escravidão profunda dos demônios. Ele também estava em escravidão profunda dos pecados. Mas o Senhor Jesus foi até aquele endemoniado. E vamos
vê o que foi que o Senhor Jesus fez na vida desse endemoniado. No versículo 15 diz: e foram ter com Jesus, ou seja, as pessoas daquela cidade, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, e olha o que é que Jesus fez na vida dele. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus restaurou a vida completa dele. É isso que Jesus faz em nossas vidas. Por mais que praticamente todos nós não tenhamos a experiência de sermos endemoniados, todos nós tivemos a experiência de sermos escravos do pecado. Nós cantamos hoje, nós estávamos sujos, nós estávamos perdidos, nós estávamos como escravos do pecado, nós estávamos como inimigos de Deus, nós estávamos sem luz, na escuridão, até que a luz da alva brilhou e veio até nós em nossa escuridão, em nossa solidão, em nossa escravidão, e nos libertou com seu amor, nos redimiu, nos lavou, nos deu vestes novas de justiça, nos fez filhos, nos fez seus irmãos, suas irmãs, nos deu um novo nome. Nós estamos no seu peito, nas suas mãos. O seu sangue precioso foi dado por todos nós, por pecadores. Poderíamos não estar sujeitos aos demônios, mas nós estávamos sujeitos aos nossos pecados, às nossas misérias. Você não é uma pessoa boa, você não nasceu bom, você não nasceu justo, você não pode ter matado, roubado, destruído. Você pode ter nascido na igreja, mas você ainda era perverso. Moça, irmã, você nasceu em pecados. Seu coração era perverso, sujo, rebelde. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre o pecador é aplicado à sua vida. Homem, jovem, a mesma coisa. Nós somos maus. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos desviados do nosso Deus. Jesus veio e encontrou e nos resgatou da nossa sujeira. Nos libertou não de grilhões, não de correntes físicas, mas de uma profunda vida de pecado e rebelião contra o Senhor. Mas Ele não nos transformou simplesmente para que nós ficássemos assentados. O exemplo que nós temos aqui do endemoniado é um exemplo de um coração que foi literalmente esbagaçado por Jesus. Nós temos o exemplo de alguém que foi transformado por Jesus. Mas não transformado simplesmente de qualquer forma, mas transformado de uma forma muito profunda. A palavra de Deus, em Lucas 7, diz que a quem muito é perdoado, muito ama. Quanto mais nós sabemos quão perdoados somos, mais amor temos. Quanto mais nós vemos nossa miséria, mais grandeza o Senhor Jesus se torna e tem na nossa mente sobre Ele. Imagine alguém que vivia nessa situação decadente. Abandonado, vinha o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, Deus até ele, diretamente para ele, e o transformar a sua vida, o seu coração, a sua mente muda. É muito semelhante à pecadora, que na verdade é uma prostituta. Em Lucas 7, quando Jesus está na casa do fariseu, a prostituta ela entra na casa de uma vez, às lágrimas, e
e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Então era muito choro. Era muito choro. E enxugava os seus pés com os seus cabelos. Então o fariseu se incomoda e Jesus então vai dar uma resposta para ele. E ele diz, ela está fazendo isso porque ela entendeu a profundidade do perdão. Por causa que ela entendeu a profundidade do seu pecado. Então nós, irmãos, estamos vendo alguém que foi tirado de uma situação deplorável, entendeu a profundidade do seu pecado, a profundidade da transformação de Jesus. E a reação dele foi, eu quero seguir para onde esse homem for. Não me importa para onde ele vai. Como diz o hino, se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. Não interessa para onde Jesus estava indo. Percebam que em nenhum momento nosso Senhor foi indagado. Senhor, para onde é que o Senhor está indo? Eu quero ir também. Não, a reação dele foi, eu quero ir com você. Não importa para onde, não importa como, não importa o que vai acontecer, não importa como vai ser, eu quero ir com o Senhor. Só que o Senhor Jesus o impede de ir. Essa é uma das poucas vezes que o Senhor Jesus impede alguém de fazer isso. A outra vez vai acontecer em Atos, quando impede de Paulo evangelizar uma determinada região. Então ele impede aí. Só que Jesus não repreende o seu amor, não repreende a sua entrega, não repreende a sua chamada para ir com o Senhor Jesus. Jesus redireciona a sua energia para um outro lugar. E aí o versículo 19 diz, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Coração de Jesus. Jesus disse, não, você não vai comigo. Vá para os seus. Pregue o evangelho aos seus. Anuncie o evangelho à sua família. Anuncie o evangelho para a sua região. Anuncie o evangelho para quem você ama. E aqui nós encontramos a lição central. Jesus nos transforma para alcançar os nossos. Muitas pessoas, quando se tornam cristãs, elas logo se imaginam viajando para pregar o evangelho em outros lugares. Até tentam ir motivados pela ordem da palavra de Deus. Porém, esquece que o primeiro lugar que Deus nos dá como campo de missões é a nossa família. Muitos sonham em ir pregar e fazer viagens missionárias para anunciar o evangelho enquanto sua família, vizinhos e colegas de trabalho são negligenciados. Assim como as pessoas distantes, os nossos familiares são também carentes e necessitados do evangelho. Olhando para as Escrituras, encontramos exemplos de cristãos que obedecem à ordem de Jesus e olharam para a sua família como o primeiro lugar para compartilhar o evangelho. Por exemplo, o nobre que pediu socorro a Jesus porque o seu filho estava quase morrendo, no capítulo 4 de João, quando nós encontramos ele pedindo misericórdia e socorro a Jesus. Então Jesus fala que vai, ele diz, não, você pode dar apenas uma ordem, porque eu tenho autoridade, eu sei o que é ter autoridade. Com a minha voz eu consigo fazer com que os meus servos me obedeçam. Com a tua palavra eu sei que você vai fazer isso. Então Jesus vai, o teu filho está são. Então quando ele volta e vê o seu filho são, pergunta a que horas. O filho dele já estava bom,
e ele chegou à conclusão que era o mesmo horário em que Jesus tinha proferido a sua palavra. Então a reação daquele nobre não foi sair para vários lugares, foi compartilhar o que Jesus fez para a sua família, em como nós encontramos no versículo 54 e 53 do capítulo 4 de João. Nós vemos a sua família crendo em Jesus. Ou então como o carcereiro, que estava prestes a se matar em Atos 16, mas Paulo o impede de morrer, anuncia o evangelho, ele crê. Então a ação do carcereiro foi levar Paulo para pregar a sua casa, e aquelas pessoas vêm e colocam a fé em Jesus. Ou então como Cornélio o piedoso, que tinha conhecimento sobre o Antigo Testamento, mas Deus pediu para que chamasse o apóstolo Pedro para pregar a sua casa. E então as pessoas colocam fé em Jesus. A nossa casa, a nossa família é o primeiro lugar que Deus nos dá para anunciar o evangelho. E nesse texto nós pelo menos temos 4 lições importantes. Primeiro, antes de ir, ele foi transformado por Jesus, e isso nós vemos em todo o capítulo, de Marcos 5. Jesus transformou a vida daquela pessoa. Somente discípulos formam discípulos. Somente transformados conseguem compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Segunda coisa que nós entendemos é que ele recebeu a ordem para alcançar os seus. Nós também recebemos a ordem para alcançarmos os nossos, porque os nossos, primeiro, são os próximos mais próximos. Em segundo lugar, essas pessoas também são carentes do evangelho. Essas pessoas, Deus as cobrará de nós. Em terceiro lugar, a mensagem que ele recebeu não era sobre ele, mas sobre o poder e o amor de Jesus. Diz assim o versículo 19: e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Perceba que o foco aqui não é no testemunho dele. Porque às vezes as pessoas olham e dizem assim: eu vou contar como era a minha vida pregressa, como era a minha vida antes da conversão. E aí, para poder as pessoas se converterem. Deus não usa testemunho para converter ninguém. Deus usa o evangelho para converter alguém. Porque se o seu testemunho converte alguém, o testemunho de outro vai desconverter ele. O que Deus faz, nenhum homem pode desfazer. O que transforma o pecador é o evangelho. E perceba que o evangelho aqui está com outras palavras. As palavras estão: o que o Senhor te fez e a misericórdia que Ele teve de ti. Nós devemos anunciar o amor de Deus por nós, pecadores. O amor de Deus por nós, que antes éramos inimigos. A mensagem não é sobre nós, a mensagem é sobre Jesus Cristo. A mensagem não é como eu matava, roubava e destruía, mas é sobre como Jesus resgata pecadores. O foco da mensagem não sou eu, o foco da mensagem é Jesus Cristo e este crucificado, como diz em 1 Coríntios 2:2. Porque nada nos propusemos saber quando estávamos com vocês a não ser isto: Jesus Cristo e este crucificado. Porque a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então a cruz é a manifestação da sabedoria de Deus. É como Deus salva os pecadores, aqueles que não são, aqueles que são pobres, aqueles que são miseráveis como nós, aqueles que não são as coisas loucas deste mundo, somos nós. Ele está descrevendo cada pessoa. Então o evangelho é a mensagem que nós carregamos aos nossos familiares. É a mensagem que nós compartilhamos. A gente pode até dizer: eu era um desgraçado, eu era um egoísta, eu era um viciado, eu era uma pessoa viciada em bebida, em pornografia, mas Jesus me libertou.
Por quê? E aí você desenrola o evangelho. O seu testemunho não é o centro. Você não é o centro de Deus. Jesus é o centro. Cristo é o centro. O Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Não nós. É o Cordeiro que carrega os pecados do mundo. Em último lugar, nós vemos uma disposição para obedecer a Jesus como gratidão. Versículos 19, na verdade 18 e 19, vai dizer assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado. Ou seja, ele pedia com muita insistência. Esse rogava-lhe é pedir com muita insistência, para que deixasse ir com ele. Ou seja, então não foi uma vez, foi várias vezes. Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, deixa eu ir com você. Sabe aquela criança? Deixa eu ir. Não é que tem uma piadazinha que a gente vê no YouTube assim: titio, não sei o quê. Titio, não sei o quê. Titio, não sei o quê. Sabe? A insistência como se fosse de uma criança muito pequena. É isso aqui que ele está fazendo. Ele estava rogando, ele estava insistindo com Jesus. Como uma criança pequena insiste com as pessoas adultas. Só que a resposta de Jesus foi: não. Você não vai comigo. Você não vai para outros lugares. Não, você não vai pregar em outras nações. Não, você não vai pregar em outras regiões. Jesus tem um plano melhor para a gente, irmãos. Vá e anuncie eles aos teus. Vai para a tua casa e anuncia aos teus, a tua família, a tua mãe, ao teu pai, aos teus tios e tias, aos teus irmãos, irmãs, primos, primas. Jesus ordena: vá até eles. Mas perceba que em nenhum momento ele questionou Jesus. Em nenhum momento ele disse: Senhor Jesus, o Senhor sabe, eu estou cansado. Senhor Jesus, o Senhor sabe, eu não tenho tanta competência. Senhor Jesus, eu não passei um ano estudando a Bíblia. Senhor Jesus, eu não estudei teologia. Senhor Jesus, eu não falo como você fala, Senhor. Senhor Jesus, eu não sou desenrolado como você. Senhor Jesus, o Senhor sabe, é o meu temperamento. Senhor Jesus, o Senhor sabe, é a minha forma, é o meu jeito. Senhor Jesus, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, sabe? O Senhor me entende, né? Irmãos, em nenhum momento ele questionou a ordem de Jesus. Ele simplesmente foi. Mas perceba que ele só foi e se dispôs porque ele entendeu o grau da sua salvação. E que nada do que ele faça por Senhor Jesus é suficiente. Na verdade, tudo que ele faz por Senhor Jesus é tão pouco que ele pode se dizer: eu sou inútil, porque eu só fiz o que o Senhor mandou. Mas só pode dizer que é inútil se você cumpre o que ele ordenou. Porque senão, nem inútil nós somos. Nem inútil nós somos. O endemoniado nos dá a lição do seguinte: quanto mais nós entendemos a nossa transformação, mais fácil é ir. Quanto mais eu vejo o meu próprio coração perverso, mais fácil é eu anunciar o Evangelho de Jesus. Quanto mais eu entendo a minha escuridão, mais fácil é anunciar a luz que brilhou em nosso coração. Ele simplesmente foi, irmãos. Não disse: Senhor, eu estou ocupado, sabe? Eu tenho muitos filhos. Naquele tempo se tinha muitos filhos. Sabe, Senhor, eu tenho muitas ocupações. Nós não vemos isso, irmãos. Nós vemos alguém com o coração despedaçado pelo Evangelho, amando Jesus e seguindo Jesus para onde Jesus ordenou.
Jesus não ordenou para ir para os indígenas, para os sertanejos. Jesus mandou para o lugar mais desafiador. Vá para sua casa. Vá para lá. Anuncia-lhes a ele. Perceba que a sua região... O que foi que a região fez com Jesus? Vocês se lembram que a gente leu? O que foi que a própria região diz? Saia daqui, Jesus. Nós temos medo de ti. Jesus diz, é para ali que você vai. Para a sua família. Você vai anunciar lá. Esse pessoal que me rejeitou publicamente, é para eles que você vai anunciar o Evangelho. Irmãos, eu sei que é desafiador. Eu entendo. Eu sei como é. Eu também tenho os mesmos problemas. Eu também travo com a minha mãe. Eu também travo com a minha avó, com os meus tios, com as minhas tias. Nós somos humanos. Infelizmente o nosso coração tem criaturas. Mas o Evangelho é maior do que as criaturas. O impulso que eu tenho por Jesus é maior do que o meu medo. O impulso que o Senhor Jesus nos dá no nosso coração é maior do que o medo. O constrangimento, a vergonha, é maior do que a sua personalidade, do que o seu temperamento. Jesus é maior do que tudo. Então, irmãos, a primeira coisa, a primeira implicação que nós aprendemos com esse texto inteiro é o seguinte: assim como ele, todos somos ordenados a ir aos nossos, como primeira parte do mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O primeiro mundo que nós estamos é a nossa casa. Assim como ele, nós devemos também compartilhar sobre Jesus. Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é a luz, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o único que pode nos resgatar do nosso pecado. Então, irmãos, nós estamos aprendendo com essa implicação. Tem várias outras, mas a central para nós nessa noite é: vá e pregue aos seus. Não espere pastor, não espere presbíteros, não delegue isso para pessoas que Deus não delegou em primeiro lugar. Deus delegou em primeiro lugar a você. Se você tem pai ou mãe descrentes, é a sua responsabilidade anunciar o Evangelho. Se você tem primos, primas, tios e tias, irmãos e irmãs que não conhecem o Evangelho, é a sua responsabilidade compartilhar sobre Jesus para ela. Se você tem familiares que estão em seitas, que estão em falsas igrejas, é sua responsabilidade anunciar o Evangelho a eles. Se eles vivem pecados como falsos crentes hipócritas, é sua responsabilidade compartilhar o Evangelho a eles e os chamar ao arrependimento. Essa é a primeira lição que nós temos. Para nós. Em segundo lugar, existe uma disposição que precisamos ter para obedecer ao Senhor Jesus. Eu sei que quando nós estudamos sobre evangelização parece um fardo. Eu sei que quando nós meditamos sobre evangelização parece que há uma cobrança sobre nossas costas. Mas, irmãos, não há impressão não. Realmente é algo que Deus nos deu para fazer. Mas isso não precisa ser pesado e doloroso para nós, desde que a gente entenda quão grande coisa é o Evangelho para nós. Por isso que é muito importante a gente compreender Jesus. Por isso que é muito importante a gente compreender o nosso pecado, a graça de Jesus, o amor de Jesus, para que a gente possa compartilhar aos outros. Porque senão a gente se afunda no nosso egoísmo. Nós nos tornamos apáticos à miséria daqueles que tanto nos amam, que nos colocaram no mundo, que são nosso sangue. Nós falamos de sermos simpáticos,
gentis com os outros, mas nós não demonstramos a nossa família. Nós não planejamos um estudo com os nossos familiares. Nós não nos dispomos a dizer: eu vou pregar o Evangelho até que meu familiar venha até Jesus. Nós não arrumamos tempo para poder levar essas pessoas até o nosso Senhor Jesus. A água que sacia a sede deles, a luz que eles precisam. Nós falamos tanto em amar, e eles precisam do amor quando nós compartilhamos o Evangelho. E em terceiro lugar e último, como nós vamos alcançar nossa família? Como é que nós vamos levar nossa família até Jesus? Eu queria dar algumas instruções práticas para os irmãos. Em primeiro lugar, ore a Deus por seus familiares. Ore por eles. Paulo, em Romanos 10, diz que ele dói o coração. Ele vai dizer o seguinte, não precisa os irmãos abrirem, mas Paulo, em Romanos 10, 1, diz o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração por Israel é para a sua salvação. Ainda em Romanos, no capítulo 9, versículo 1 ao 3, ele diz assim: em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo diz: dói meu coração não vê-los salvos. Eu preferia ficar fora da salvação, se eles pudessem vir a ser salvos. Nós cremos na eleição, mas a eleição é que deve nos motivarmos a ir, a termos dor no coração, a sentir a miséria do outro. Meus familiares não têm Cristo. Eu preciso anunciar. Deus salve os meus familiares que estão nas drogas, que estão nos vícios, que estão em seus pecados de moralismo. Eles pensam que estão bem, mas não estão. Nós precisamos sentir. Nós precisamos sentir. Spurgeon certa vez diz o seguinte: um determinado pregador, passando por alguém que era bêbado, compartilhou o evangelho com este bêbado, com um folheto, e o bêbado olhou assim o folheto, fechou, olhou para o pregador e disse: você passa tantas vezes aqui, essa mensagem é tão importante, por que você não me anunciou isso antes? Por que nós, ao decorrer dos tempos, dos dias, dos meses, não anunciamos essa mensagem tão importante aos nossos familiares? Nós não sabemos quando eles vão morrer. Minha mãe já está velha. Não sei quando ela vai morrer. Minha avó, meus tios, já perdi primo com 16, 17 anos. Então nós não sabemos exatamente quando eles vão partir. Você precisa anunciar. Não ame mais a sua reputação na família. Não ame mais a sua família. Ame mais a Cristo. Ah, mas eles vão ficar com raiva, eles vão gritar, vão me xingar. Bem-vindo. Isso é o cristianismo. Se você está fazendo muito jogo para poder se manter muito bem na sua família por causa do Evangelho, você não está amando tanto a Cristo. Então ore pela sua família. Interceda, sinta a dor pela sua família. Em segundo lugar, ore a Deus por sabedoria
palavras e oportunidade para pregar e iniciar estudos. Irmãos, não é só pastor que deve iniciar estudos. Abrir a Bíblia com um familiar e dizer: hoje vamos aprender sobre Jesus toda terça, quarta, não sei, uma vez por semana, 2 vezes por semana. É sua responsabilidade fazer isso. Mas, irmão, não sei como falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como iniciar, por onde iniciar, quais palavras. Primeiro, ore a Deus. Tiago capítulo 1 diz: se você pedir sabedoria, Deus vai dar sabedoria para você. Em segundo lugar, peça ajuda aos pastores locais. Diz assim: eu estou querendo alcançar meus familiares, como é que eu vou fazer? O nosso papel é chegar até você e dizer: você pode começar assim. Acredito que possa usar esse material dessa forma para alcançar os seus. Então peça sabedoria, use das ferramentas que a igreja local tem dado a vocês. Em terceiro lugar, dê um bom testemunho de vida. Tito, capítulo 2, na verdade, diz que a nossa boa conduta adorna o Evangelho. O que é adornar? Deixar bonito, né? Deixar bem arrumado, deixar ali as coisinhas no lugar, fazer com que fique mais bonito aos olhos. Então, o nosso testemunho, ou seja, como nós vivemos, nos ajuda a dar mais brilho ao Evangelho. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Isso aqui, obviamente, é dito a mulheres que têm maridos descrentes, mas isso aqui, em outro sentido, é dito para todo mundo. Se nós temos pai, mãe, tios, familiares no geral descrentes, o nosso testemunho é poder dar mais voz às nossas palavras. Então nós precisamos dar bom testemunho, ser íntegro, sermos íntegros. Em penúltimo lugar, dependa do Espírito Santo. Os puritanos tinham uma alegoria, uma metáfora, uma historinha para poder mostrar o nosso papel e o do Espírito na evangelização e no anúncio da palavra. Eles diziam que o nosso papel é bater na porta do coração, enquanto o Espírito Santo vem com a chave e abre o coração. Não somos responsáveis por converter ninguém. Nós somos responsáveis em plantar a semente, em regar a semente e esperar que o Senhor dê crescimento àquela semente. É o Senhor que vai dar esse crescimento, é o Senhor que vai converter a pessoa. Mas em nenhum momento o Senhor diz: não pregue ou pregue de vez em quando. Nós precisamos semear, nós precisamos regar essas sementes constantemente, dependendo do trabalho do Espírito Santo. E em último lugar, leve a igreja para a sua casa. Abra as portas da sua casa. Leve momentos de comunhão para a sua casa, para a sua família. Leve a igreja para um culto, leve para a igreja para um estudo no lar. Nós precisamos fazer com que a igreja entre nos lares e elas vejam como a igreja se porta. Então é muito importante, irmãos. E nós temos até testemunhos sobre isso na nossa igreja. O pai de um membro nosso foi muito impactado pela forma como nós nos cuidamos. Como o nosso culto é simples. Conversando com ele, ele disse: eu estou impressionado porque a igreja é totalmente diferente de todas as outras que eu já vi em Tianguá. O culto é simples, é tudo humano, é natural, é pregação da palavra mesmo. E os irmãos são muito gentis, muito amorosos. A igreja entrando, ela influencia os nossos familiares. Então, irmãos, guardemos essas palavras nos nossos corações, para que a gente não perca.
Guarde no coração que Jesus está enviando você para sua mãe, para o seu pai, para os seus tios e tias, irmãos e irmãs. Jesus envia você. Você é o responsável, você é a responsável. Porque Jesus alcançou sua vida, transformou você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos direcionar.